Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Psicologia Social. E o tema da aula de hoje é atribuição de causalidade. Vamos lá? A percepção de pessoas, a gente já viu, é diferente da percepção de objetos e coisas, né? A gente tende a atribuir intencionalidade às pessoas, né? Não conseguimos avaliar um comportamento social sem atribuir causas. Isso vem da nossa necessidade de viver em um mundo estável e previsível, né? Então, de certa maneira, a gente é meio como se fosse cientista, né? A gente sempre tenta procurar uma razão, explicar o porquê das coisas. A gente não consegue lidar com o fenômeno sem tentar entender o porquê desse fenômeno. Isso acontece até de maneira automática, né? Cai um raio ali e a gente pensa assim, foi Zeus que mandou, foi Deus que mandou, foi um fenômeno eletromagnético, seja lá o que for que eu uso para explicar, a gente não consegue ficar sem explicação. E isso também acontece com o comportamento social. Quando uma pessoa interage comigo, tem um comportamento, eu tento identificar as causas daquele comportamento. Por exemplo, um esbarrão de um indivíduo. Você está andando no shopping, está andando numa biblioteca, um indivíduo vem e te esbarra. Esse esbarrão foi intencional ou não? Se eu conheço essa pessoa, ela já não gosta de mim, eu posso tentar identificar que esse esbarrão foi intencional, mesmo que às vezes talvez não seja. Agora, se é um desconhecido, provavelmente eu vou achar que o esbarrão foi ocasional, né? Uma pessoa na rua pedindo esmola, né? Ela faz isso por necessidade ou porque não quer trabalhar, né? Algumas pessoas vão explicar de um jeito e outras pessoas vão explicar de outro, né? O que influencia isso, né? A rejeição de um convite para sair. Se eu convido um amigo para sair e ela fala que tem um compromisso, eu vou achar que ela realmente tem um compromisso ou não quer sair comigo, né? Então, todas as explicações de um comportamento social, né, um comportamento que envolve um ou mais indivíduos, né, ela é uma atribuição de causalidade. Eu tento explicar o porquê daquele indivíduo ter tomado aquela ação. A gente não consegue passar em branco, passar sem explicar. E notem, eu não estou tentando identificar a verdadeira causa. Na atribuição de causalidade, no estudo da atribuição de causalidade, a gente vai tentar identificar a verdadeira causa dos comportamentos sociais. A gente vai tentar identificar como que eu atribuo essa causa, como que eu percebo essa causa, né? Como que eu vejo essa situação, como que eu tento explicar essas situações, não como a verdadeira causa dela, né? Então, se eu vou analisar o esbarrão de um indivíduo, né? Se eu julgo que é intencional ou não, eu vou tentar descobrir se esse esbarrão foi intencional ou não. Eu vou estudar aqui a maneira que eu percebo esse esbarrão, tudo bem? Vamos seguindo em frente? Heidegger, um dos primeiros teóricos da atribuição de causalidade, ele fala: a atribuição de causalidade é baseada em uma psicologia ingênua, baseada em intuições pessoais e não em fatos científicos. É aquilo que a gente está falando, né? Então, a explicação do comportamento das outras pessoas, a gente não tenta realmente identificar as causas reais, né? A gente faz uma atribuição quase que automática, né? Do porquê daquele comportamento, né? A ação social, né, a ação de um indivíduo, geralmente é explicada por diferentes aspectos: a causalidade pessoal e a causalidade impessoal, né? O que é isso, né? Causalidade pessoal é aquilo que está sob controle da pessoa, e causalidade impessoal é aquilo que está fora do controle da pessoa, ou seja, está no controle do ambiente. Dentro da causalidade pessoal, a gente tem o poder e o querer. Por exemplo, às vezes eu quero fazer uma boa prova, né? Quero fazer uma boa prova em psicologia social, né? Eu quero isso, mas no entanto minha semana eu estou muito ocupado e eu não consigo estudar. Então, apesar de eu querer, eu não tenho o poder, né? Ou eu não consegui estudar, eu não consegui acessar os vídeos pela internet, eu não consegui tirar xerox. Então, apesar de eu querer, eu não posso, né? Às vezes eu posso e não quero, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho acesso aos vídeos, né? Às vezes eu tenho acesso ao material escrito, né? Mas eu não quero estudar, acho a matéria chata, então eu não vou ter uma boa nota, não vou estudar, né? Então, a causalidade pessoal, ela é dividida em duas áreas: o querer e o poder, né? Uma boa maneira de perceber isso é através da metáfora da jangada, né? Uma pessoa andando uma jangada num rio, né? A direção que ele coloca jangada é o querer dele, né? Para onde que ele quer ir, né? E a força com que ele rema, né, é o poder, né? Então eu estou ali andando pelo rio, estou remando, né? Então a direção que eu quero ir é determinada pelo meu querer e a força que eu remo é determinada pelo meu poder.
Isso sozinho faz com que eu chegue no outro lugar que eu quero chegar? Não, porque ainda tem o rio. O rio é o ambiente, né? Se eu estiver navegando contra a correnteza estiver muito forte, eu não vou conseguir chegar lá. E isso é uma causalidade ambiental. Se eu estiver remando a favor da correnteza, é mais provável que eu consiga, né? Então o ambiente vai favorecer isso para mim. Então toda atribuição de causalidade tem elementos do poder, querer, que é a causalidade pessoal, que é uma causalidade interna, né? E o ambiente, que é uma causalidade impessoal, que está fora do meu controle, que é uma causalidade externa. Elementos estão dentro do meu controle, poder e querer, né? Que é para onde eu navego, é a força que eu navego, né? E elementos estão fora do meu controle, né? Que é o ambiente, né? Então, tirar uma boa nota de uma prova, eu preciso ter o material, eu preciso querer estudar. Mas, de vez em quando, o professor vai fazer uma prova muito difícil, né? Isso tem a ver com o ambiente. Ou, às vezes, o material didático e as explicações dos professores não são adequadas, né? E isso tem a ver com coisas do ambiente, estou fora do meu controle, né? Então, se eu saio mal de uma prova, eu posso explicar tanto por coisas pessoais, posso falar assim, eu não estudei o suficiente, eu não consegui acessar o material, ou posso explicar por causas ambientais, né? Não, o professor não explica direito, a prova estava muito difícil, né? Então, todo evento eu posso ter uma causalidade pessoal, interna, né, de coisas que estão no meu controle, ou uma causalidade impessoal, externa, coisas que estão fora do meu controle. Tudo bem? Vamos seguindo em frente? Um exemplo da implicação disso, que eu gosto de sempre citar, é o programa de braços abertos, né? O programa de braços abertos é um programa do Haddad, do antigo prefeito de São Paulo, né, com as pessoas ali da Cracolândia. O que aconteceu com esse programa? Eles montaram um galpão inicialmente ali na área da Cracolândia e começou a oferecer comida e banho para as pessoas ali. Enquanto as pessoas estavam ali aproveitando a ducha, aproveitando a comida, perguntavam para as pessoas o que vocês queriam, né? E é de se pensar, né, que uma pessoa que está sofrendo de uma dependência de crack, ela pedir ajuda para lidar com essa dependência, né? Tentar superar essa dependência. Mas, na verdade, eles pediram outra coisa. Eles pediram casa e trabalho, né? E aí a prefeitura falou assim, vamos dar isso para eles então, né? E aí eles fizeram um acordo com os hotéis Treme-Treme ali da região de São Paulo, ou seja, aqueles hotéis estavam em situação precária, estrutural, estava irregular, né? Estava tremendo, quase cai, né? Por isso chama Hotel Treme-Treme. E aí eles fizeram um acordo, a gente vai fazer com que, vai consertar a estrutura física desses hotéis, mas no entanto a gente vai fazer um contrato de longa duração, né? Em que todos os quartos vão estar a serviço da prefeitura, né? E esses quartos então vão servir de moradia para essas pessoas da Cracolândia. Então alguns hotéis, já que era um acordo que beneficiava os dois lados, fizeram esse acordo, né? E outra coisa, né? Eles também criaram trabalhos na área de limpeza urbana, né? Então as pessoas que estão ali na Cracolândia começaram um trabalho de 4 horas, podia entrar e sair, ela escolhia, por exemplo, se eu podia entrar às 6 e sair às 6 mais 4, 10, né? Eu entrava às 6, saía às 10, ou entrava meio-dia, saía às 4, a hora de entrada não definia, mas eu precisava trabalhar 4 horas diárias, né? 5 vezes por semana. E foi oferecido esse trabalho de limpeza ali da área de São Paulo, né? Então, muitas vezes a gente vê essas pessoas que estão ali na Cracolândia, a gente fala assim, essas pessoas não querem melhorar, não tem condição de melhorar, essa dependência é terrível, né? E a gente tende a explicar com uma explicação de causalidade pessoal, né? E aí eu vou te mostrar o que aconteceu com essas pessoas que fizeram parte do programa de braços abertos. A maioria delas melhoraram o uso de substâncias, melhoraram o uso do crack. A maioria delas saíram de um padrão de uso de abuso mesmo, né, de uso sistemático, dependência, para um padrão de uso moderado, ou seja, igual a gente bebe uma cervejinha no final de semana, eles também usavam a pedra no final de semana, né, mas de tal modo que eles conseguiam ter relações sociais, né, eles conseguiam trabalhar e conseguiam levar a vida cotidianamente, né, então melhorou muito a resposta aí desse comportamento que era o problema de dependência química. Então, vamos pensar como que a teoria de atribuição de causalidade entra aqui. Inicialmente, quando eu vi essas pessoas, né, a gente tinha uma atribuição de causalidade pessoal. Elas estão ali porque querem. Elas estão ali porque elas não querem sair do vício, ou elas não podem sair do vício. O crack, a pedra é uma coisa terrível, escraviza as pessoas. Então a gente fazia uma causalidade pessoal. Mas veja bem, quando a gente foi e alterou o ambiente,
essas pessoas modificaram o comportamento, né? Reduziram o comportamento de uso do crack, né? E melhoraram muitos outros comportamentos. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Para a gente perceber o tanto que a atribuição de causalidade é importante, né? É importante para as nossas vidas. Pode influenciar várias decisões, né? Então, por isso é importante estudar quais são os processos que influenciam nossa atribuição de causalidade. Tudo bem? Eu vou trazer outros exemplos daqui a pouco. Vamos seguindo em frente. Tá. Uma teoria de atribuição de causalidade é do Jones Davis, né? Ele fala a seguinte questão, né? Tendemos a fazer uma atribuição de causalidade quando a escolha é livre, quando o comportamento é indesejado socialmente ou tem poucas causas explicativas. Por exemplo, eu posso chamar vocês para um evento que eu vou fazer lá no bairro onde eu trabalho, né? Eu trabalho lá no Morumbi, vou fazer um evento, vou convidar os alunos, né? Se vocês aparecem lá e esse evento não vai valer notas para vocês, não vai valer nada, né? Eu posso acreditar que o fato de vocês estarem lá é uma atribuição interna, foi porque vocês querem, né? Então, se é uma escolha livre, ou seja, se não tem nada associado a essa escolha, ganhar nota ou outra consequência, quando vocês têm esse comportamento, eu tendo a atribuir de maneira interna, uma causalidade pessoal, né? Agora, se eu coloco nota e vocês aparecem lá, eu vou falar assim, o pessoal apareceu aqui só por causa da nota. Ou seja, quando não é uma escolha livre, eu tenho a tendência de fazer uma atribuição externa, uma causalidade impessoal. É pela nota que a pessoa está aqui, a pessoa não está querendo estar aqui. Não estou falando que esses são os reais motivos, mas é uma tendência na atribuição, compreende? Outra coisa é se o comportamento é socialmente desejado ou não. Vamos, por exemplo, esse recentemente foi Dia das Mães, né? Se muita gente pegou e postou foto da mãe no Facebook, né? Postar foto da mãe durante o Dia das Mães é um comportamento desejado, né? Então, se eu estou tendo um comportamento socialmente desejável, é mais provável que eu atribua a causalidade dessa explicação a algo externo, não ao desejo da pessoa. Ela está fazendo isso porque todo mundo está fazendo. O que se espera das pessoas é que postem fotos das mães no Dia das Mães, façam um agrado para a mãe, né? Deem presente. Mas, pelo contrário, se eu posto foto da minha mãe fora do Dia das Mães, se eu dou um presente fora do Dia das Mães, né? Se eu sou compreensivo com ela fora do Dia das Mães, é mais provável que essa atribuição seja interna, que realmente gosto e tenho afeição à minha mãe, né? Então, quando é um comportamento desejado, socialmente desejado, eu tenho a tendência de fazer uma atribuição externa, né? Quando não está associado com comportamento socialmente desejado, esperado, eu tenho a tendência de fazer uma atribuição interna, ou seja, eu realmente quero e desejo aquilo, né? Por exemplo, se eu pego vamos, por exemplo, da festa, né? Se eu saio ali do evento lá que eu chamei para vocês lá no Morumbi, eu falo para vocês gostaram ou não? Aí vocês falam para mim, a gente gostou. É mais provável que eu pense que essa fala que vocês gostaram está associada a ser educado, que vocês na verdade não gostaram, ou seja, fazer uma atribuição externa, uma atribuição impessoal. Agora, se vocês falam assim, eu não gostei da festa, foi ruim o evento, é mais provável que eu entenda esse comportamento de vocês falarem que vocês não gostaram como algo interno. Vocês estão expressando a verdadeira opinião de vocês. Por quê? Porque falar que não gostou de uma coisa é um comportamento indesejado. Então, se vocês estão manifestando isso, é mais provável que eu faça uma causalidade e atribuição interna. Tudo bem? Vamos a outro exemplo. As explicações, né? Tem poucas causas explicativas. Por exemplo, esses dias uma aluna contou a história de uma pessoa que, novamente, próximo Dia das Mães, atacou a mãe, agrediu a mãe, né? Normalmente eu faço atribuição interna para essa pessoa. A pessoa agrediu a mãe, eu vou lá e falo assim, não, é culpa dela. Mas se eu começo a falar assim que essa pessoa estava num surto psicótico, estava sofrendo bastante, a mãe também já agredia essa pessoa, ou seja, começo a juntar explicações, né? Eu começo a fazer uma atribuição externa, ou seja, uma atribuição do ambiente. O que causou essa agressão são coisas não do controle, não do poder, do querer dele, né? Mas tem a ver com surto, tem a ver com as agressões anteriores, que vem uma coisa do ambiente. Então, quanto mais explicações eu tenho para uma situação,
mas eu tenho que fazer uma atribuição externa, ou seja, uma atribuição impessoal, que a pessoa fez aquele comportamento não por querer, não por poder, né? Foi uma coisa relacionada ao ambiente. Quanto menos explicações eu tenho de algum comportamento, mais eu tendo a culpar o indivíduo, mas eu tento achar que ele é responsável pela explicação. Se eu ouço falar de alguém que agrediu a mãe, eu vou falar assim, esse cara agrediu a mãe, ele é um cara terrível, né? Fez isso por querer e tudo mais, a gente tem que dar um jeito nesse indivíduo, né? Então, quanto mais explicações eu tenho, mais eu faço uma atribuição externa. Quanto menos explicações eu tenho, mais eu faço uma atribuição interna. Isso é interessante, que tem uma frase do Freud que ele diz: tudo compreender é tudo perdoar, né? E uma última entrevista dele, né? E é justamente isso que ele está falando, né? Quanto mais você compreende, mais você tende a fazer atribuições externas, ou seja, perdoar. Quanto menos você compreende, menos explicações você tem, mais você tende a fazer uma atribuição interna, mais você tende a culpar o indivíduo. Tudo bem? Vamos seguir em frente? Tá. Um outro modelo é o modelo de Kelly, né? Que varia, fala que a atribuição de causalidade varia com consenso, ou seja, como que é a variação do comportamento entre diferentes pessoas, né? Ou seja, quanto que um comportamento ele é diferente entre outras pessoas ou quanto ele é comum entre aquelas pessoas. Especificidade, quando o comportamento acontece somente em uma situação, ou seja, quanto dentro dessa pessoa esse comportamento é comum ou quanto que ele é raro, né? E a constância é quanto o comportamento varia em relação ao tempo, né? Aí o Keller vai falar, quanto há um baixo consenso, uma baixa especificidade, uma alta constância, a gente tende a fazer uma atribuição interna. Quando existe um alto consenso, uma alta especificidade, a tende a fazer uma atribuição externa. Por exemplo, uma pessoa que costuma sempre ser violenta, né? Ela tem um comportamento violento, uma pessoa muito agressiva. Né? Vamos falar da Maria. Maria é muito agressiva, né? E vamos pegar a Joana. A Joana geralmente é calma. Se um dia a Maria agride alguém, ou seja, esse comportamento ela tem uma baixa especificidade, ou seja, ela sempre agride todo mundo, a gente tem de acreditar que naquele dia ela agrediu por uma atribuição interna, pessoal, alguma coisa dela. Mas se a Joana tem um comportamento agressivo, né, a gente vai falar assim, nossa, a Joana nunca fez isso, esse comportamento tem uma alta especificidade, né? Então a gente vai achar que alguma coisa ocasionou isso, não é culpa da Joana, né? Não é uma atribuição interna, alguma coisa do ambiente fez com que a Joana agredisse. Tudo bem? Em relação ao consenso, se eu tenho um comportamento que é muito comum num grupo, né? Se uma pessoa tem esse comportamento, eu vou falar que ela fez isso por uma causalidade externa. Por exemplo, se eu vou muito em festas, né? Se eu sou um adolescente, gosto muito de festas, um jovem, eu vou numa festa, eu não vou falar que ir naquela festa é porque aquela festa é boa, né? Eu vou falar porque é um comportamento comum, ou seja, o comportamento de ir em festa tem um alto consenso entre jovens, quando vão numa festa, não quer dizer que a festa é boa, né? Agora, por exemplo, se vamos imaginar que estamos falando de uns jovens que não gostam de ler, né? Que não leem muito, né? Só uma ficção, isso não acontece, né? A maioria dos jovens leem muito, né? Não é? Tá. E vamos imaginar então que um livro, né? É lido muito pelos jovens. Se os jovens não têm um comportamento de ler, e esse livro está sendo lido muito por esses jovens, é mais fácil eu tentar atribuir isso não aos jovens, o livro, né? Então eu faço uma atribuição interna, aquele livro é bom, né? É por causa do livro e não do ambiente ao comportamento de leitura. Ou seja, quando eu tenho um comportamento que ele vem de um consenso de um grupo, tem alto consenso do grupo, eu tenho que fazer uma atribuição externa, né? Quando o comportamento tem um baixo consenso no grupo, por exemplo, ler o livro, eu tenho que fazer uma atribuição interna. Tudo bem? Vamos seguindo em frente. Outro modelo muito interessante é o modelo do Weiner. Weiner vai falar que a atribuição de causalidade está associada a uma reação emocional. Então, quanto mais locus de controle interno, mais controlável, mais estável está associado a um comportamento, né, mais eu tendo a ter uma reação emocional elevada. Tá certo? Vamos imaginar aqui, então, por exemplo, o 7-1 do Brasil, né? Por que a gente ficou com tanta raiva do 7-1? Olha, a capacidade de jogar bem é uma coisa do controle dos jogadores, eles podem treinar e jogar bem, tá num ambiente controlável, né, que tá jogando aqui em casa, contra um time adversário, estava vindo de um treino constante, né, o ambiente é estável, então eu tendo a ter muita raiva do 7-1 do Brasil. Mas vamos imaginar que o Brasil não estava jogando aqui, a Copa não era no Brasil, era lá no Chile, né? E os jogadores estavam cansados,
né, lidando mal com a altitude, né? Então eles estavam num ambiente um pouco controlável, né? De repente, vamos imaginar que um dos jogadores ficou doente, né? Uma coisa externa, né? E a gente tenderia, nessa situação, a fazer uma atribuição externa, não ficar com tanta raiva do time no Brasil. Acho que parecido com o que aconteceu em 94, né? Em que o Ronaldo passou mal, e o time inteiro jogou mal, né? Então a gente estava num ambiente instável, pouco controlável. Então na Copa de 94 a gente empatizou com o time do Brasil e falou assim, não, eles jogaram mal, mas por outras coisas, por coisas do ambiente, né? Que fez com que eles jogassem mal, e a gente faz tem uma reação emocional mais moderada, mais branda, mais empática. No 7-1, como estava uma coisa dentro do controle deles, né, um ambiente estável, né, a gente tende a se revoltar mais, a gente faz uma atribuição interna e reage mais fortemente emocionalmente, né. Vamos pegar algumas situações aqui para a gente ver isso melhor, né. Por exemplo, duas pessoas contraíram o vírus da AIDS, uma por usar proteção e outra não por transfusão de sangue. Qual que mobilizaria mais compaixão, pena? Olha, como usar proteção tem a ver com algo controlado, interno, né? E a gente sabe que se a gente usa proteção, a gente não pega AIDS, eu tendo a ter menos compaixão. Mas se uma pessoa pega por transfusão de sangue, que é algo externo, ele não controla se o sangue ali tem alguma coisa ou não, tem uma DST ou não. Está num ambiente instável, né? Porque eu não posso ter controle sobre isso, né? Aí é mais provável que eu mobilize a compaixão por essa pessoa. Vamos imaginar, por exemplo, que um aluno chega atrasado na sala de aula, e um fala que chegou atrasado porque estava assistindo uma série, e o outro fala que chegou atrasado por causa do trânsito. Qual que eu vou mobilizar mais raiva? Vou mobilizar mais raiva para aquele que falou que está assistindo a série. Por quê? Assistir a série é uma coisa, escolha dele, uma coisa do autocontrole interno, né? Ficar preso no trânsito é algo externo, incontrolável, né? O trânsito é algo instável, então eu tendo mais a perdoar, ter uma reação emocional mais branda para o aluno que chegou por causa do trânsito, e uma reação emocional mais intensa para aquele aluno que chegou por causa que estava assistindo a série. E aí, essa questão de culpa e mobilização de emoções tem muito a ver, às vezes, com o julgamento, né? Isso tem muita implicação para a psicologia jurídica. Por exemplo, uma colega minha trabalhou um tempo na Defensoria Pública, né? E ela me contou um caso, né, de uma pessoa que recebeu o amigo dele em casa, né, e teve uma discussão, pegou o facão e cortou o pescoço dele, né. E a primeiro momento a gente faz uma atribuição muito interna, né. E aí como que ela construiu a defesa dessa pessoa? Olha, ele é cortador de cana e tinha passado a semana inteira trabalhando num corte de cana, né, estava afastado de casa, né. A mulher desse camarada acabou ficando com esse amigo, né? E no dia que ele chegou em casa, esse amigo foi se vangloriar disso pra ele. Ele estando cansado, estressado, com a faca ali do lado, e o amigo vai contar que ficou com a mulher dele. Ele teve um impulso muito forte e cortou o pescoço dele. E essa defesa também vai ser construída porque esse cara é um cara que nunca teve hábitos agressivos antes, um cara calmo. Olha, quando eu construo essas coisas, né, de que o comportamento ele tem um locus de controle externo, né, por causa que esse cara foi lá provocar, ele veio de um ambiente instável, já estava cansado, depois de trabalhar uma semana inteira, né, é mais provável que eu diminua a culpa dessa pessoa, né, através dessa construção de narrativa, eu diminuo minha reação emocional. Tudo bem? Então, manipulando isso, manipulando a percepção, eu consigo aliviar a culpa de um indivíduo, né? Eu consigo reduzir a culpa dele e alterar o julgamento. Então, a atribuição de causalidade tem muita importância também para a área jurídica, né? Conforme eu altero as características que a gente estudou aqui, eu tenho uma atribuição interna, né? Uma atribuição pessoal, e dependendo eu faço uma atribuição mais externa, mais impessoal. E isso vai alterar o julgamento, né? Por isso é importante conhecer os elementos que fazem a atribuição. A gente faz essa atribuição de maneira quase automática. Então, para a gente conhecer e se precaver com ela, ou ter mais controle sobre essas características, né, pensando, por exemplo, na psicologia jurídica, eu tenho que conhecer esses fatores para eu entender melhor como que isso acontece. Tudo bem? Então, por hoje é só, pessoal. Leiam o texto, façam perguntas, né, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.